primeira música que eu aprendi a cantar na igreja foi a primeira que eu estudei na igreja. E quando mataram meus irmãos, eu piorou a situação. Eu cantei tanta canção na igreja que podia ficar era mais especial, era um corinho. Tá, obrigado. Boa noite! Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês, sejam todos bem-vindos. Amém. Que Jesus abençoe todos vocês. Vamos louvar o nosso Deus? Vamos. Antes, vamos orar, né? Oremos. Grandioso Deus, eterno Pai, Criador dos céus e da terra, aqui estamos, Senhor, reunidos mais uma vez em Tua santa presença, para adorar e honrar, glorificar o Teu santo nome, ó Deus, que o Teu Santo Espírito, ó Pai, esteja aqui presente conosco e que possamos estar aqui em um seu propósito, Senhor. Fica conosco, mais uma vez, perdoa todos os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos lá? Vamos descansar? Nos braços do Senhor. Já conhecemos, né? Não quero viver pensando. Seja onde estiver, Ele declarará. Amém. Enquanto eu viver. Enquanto eu viver, eu não me exaltarei. Nada me impedirá. Nada me impedirá. Sempre adorar, Senhor. Os meus lábios dirão que Tu és Senhor. O mundo verá Teu poder. Céus e terra irão te adorar, meu Deus. Teu nome exaltará. Seja louvado. Sejas louvado, Senhor e meu Deus. Tu és a glória e Teu é o poder. Não haverá outro rei, outro Deus com tanto amor. Deus vencedor, meu Senhor e meu Rei. O Deus que sempre me salvará. O Deus que sabe quem sou. Ele sempre me amará. O Senhor te ama. O Senhor me ama. Tu és o Salvador, Deus sempre é um louvor. Meus lábios cantarão de Teu louvor, Salvador. As vitórias que eu alcançar aqui irão me lembrar quem Tu és, pois vitórias sem Ti não existirão. É Deus que jamais perderá. Seja louvado. Seja louvado, Senhor e meu Deus. Tu és a glória e Teu é o poder. Não haverá outro rei, outro Deus com tanto amor. Deus vencedor, meu Senhor e meu Rei. O Deus que sempre me salvará. O Deus que sabe quem sou. Ele sempre me amará. Seja louvado, Senhor e meu Deus. Tu és a glória e Teu é o poder. Não haverá outro rei, outro Deus com tanto amor. Deus vencedor, meu Senhor.
Senhor e meu Rei, o Deus que sempre me salvará, o Deus que sabe quem sou, Ele sempre me amará. O Deus que sabe quem sou, Ele sempre me amará. Amém. Vamos ficar de pé. Quero ver se vocês estão afiados. Vamos lá, vamos ficar de pé. Caleb! Eu sou! Né? Eu vou. Peraí, vamos lá. Não, foi um ensaio. Vamos fazer diferente. Foi um ensaio. Eu vou dizer, Caleb, vocês vão dizer, eu sou. Quando eu disser missão Caleb, vocês vão dizer, eu vou. Tá bom? Vamos ensaiar? Caleb! Eu sou! Missão Caleb! Eu vou! Eu sou primeiro, depois eu vou. Tá certo? Precisa ensaiar de novo? De novo. De novo. Não, tem que sair aí. Caleb! Eu sou! Missão Caleb! Eu sou! Precisa mais de ensaio não. Estão afiados. Né? Vamos lá? Solta aí. Eu não serei aquele que ouve apenas por ouvir. É isso aí. Tua palavra diz que o teu amor está em mim. O sacerdócio. O sacerdócio é meu desde que pela fé eu aceitei. E a missão? E a missão recebi. Eu vou levar teu nome ao mundo inteiro. Eu vou, o teu amor não é segredo. Eu vou, pois esse é o teu desejo, que venha o teu reino. Só me resta dizer, eu vou. A quem pede razão da minha fé, razão darei. Pessoas clamam por amor, amor eu levarei. Nas águas eu renasci, recebi um chamado pra servir. Já pensei, decidi. Eu vou levar teu nome ao mundo inteiro. Eu vou, o teu amor não é segredo. Eu vou, pois esse é o teu desejo, que venha o teu reino. Só me resta dizer, eu vou. Eu abro mão de mim e cumpro o teu querer. O teu Espírito em mim me enche de poder. Eu quero ver tua glória no céu aparecer. Eu abro mão de mim e cumpro o teu querer. O teu Espírito em mim me enche de poder. Eu quero ver tua glória no céu aparecer. Eu vou levar teu nome ao mundo inteiro. Eu vou, o teu amor não é segredo. Eu vou, pois esse é o meu desejo, que venha o teu reino. Só me resta dizer, eu vou levar teu nome ao mundo inteiro. Eu vou, o teu amor não é segredo. Eu vou, pois esse é o meu desejo, que venha o teu reino. Só me resta dizer, eu vou.
resta dizer, eu vou. Feche seus olhos. Querido amado Deus, obrigado, Pai. Que o Senhor seja sempre louvado para todo sempre. Esteja conosco, o Teu Santo Espírito, com cada um de nós, cada família representada. Amém. Todas estas crianças, que o Senhor venha abençoar, para que nós possamos seguir os Teus caminhos, assim como é da Tua vontade. Que os Teus santos anjos nos protejam de todos os males e perdoa todos os nossos pecados. É o que pedimos e te agradecemos em nome do Santo amado, nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Agora... É hora do brinde. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Quem gosta de brinde, diga eu. Rapaz, já vi que gosta mesmo. Cadê meu assistente? Ô, Romildo. Ô, vem cá, meu assistente. Isso, menino sorridente. Tá preparado? Tá mesmo? Tá bom. É o seu ou não é? É o meu. Que esse diminuiu. É o meu, é o meu. É o seu? É o meu. Ah, rapaz, se sair seu nome aqui é o seu, mas se não sair, não é não. É o meu. Escolha como é seu nome. Mas que nome bonito. Andrei, viu? Andrei. Andrei, não é isso? Com vergonha, o bichinho. Vai, rapaz, com força, chute! Isso! Aí! É o seu. Só que não é uma menina, é um menino. É eu, tá vendo aí? Eu falei. No final não tem Júnior, Ô, não. rapaz. Não tem Júnior. É o Everaldo. Ai. Vem cá. Palmas pro Everaldo. Gente. É esse mesmo? Esse menino é campeão, né? Gente. Andrei. Andrei. Vamos lá, olha. Seu nome é Everaldo, né? Everaldo, olha. Aqui vai. Mas já participou pelo porte. Depois me convide, viu? Ok? Agora é o seu. Vamos ver, vamos lá. Everaldo, ou Everaldo não. Andrei. Andrei. Vamos lá, isso. Em inglês o nome dele é Índio. Ah, sério que foi? Agora é uma menina. Olha, só o dela, só ela que é o dela, é? É o seu ou não é? Não, não. É o seu. Realmente é o seu que está olhando para mim nesse momento. Ela mora num bairro industrial. O nome é... Tem Jesus no final. É Vilma. Aí, eita torcida. Eita torcida. Rapaz. Rapaz, a torcida tá forte, viu?
Rapaz. Edilma, pode preparar a salada. Nos convide, viu? Que Deus abençoe a foto. Ok. O próximo. Andrei, vamos lá, Andrei. Ânimo, homem! Isso! Vamos lá! Agora é o meu! Meu pai do céu! E agora? Gente, eu não enxergo bem não, viu? Eu tenho problema de visão. Me ajuda aqui! Me ajuda! Voltei! É o seu... É uma menina, viu? Dona... Tchan, 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 tchan. Dona Mariana! Ó! Eu disse que era Dona Mariana, é uma jovem. É mole. Jovem Mariana. Seu Mariana. Deus abençoe. Vamos para a foto. Ok, brigadão. Ó, me informaram aqui. Nosso visitante aqui que ainda não ganhou, que não foi sorteado, tem um especial. Aquele ali, viu? Olha. Tem um... Ó, já saiu o nome de Renata aqui. Andrei, você, meu companheiro. Rapaz, não acredito. E a menina ali também? Vamos ter um louvor? Isso. Boa noite a todos. Depois de um dia corrido, Amém. muito bom ter vocês aqui mais uma noite para estudarmos a palavra de Deus. As crianças estão liberadas. Chegou um momento feliz das crianças. A menina chega freia para correr. Hoje parece que tivemos menos, né? Parece que tivemos menos, hein? Olha a moto. Pessoal, nós estamos ficando vazio aqui com tanta gente aí, e aqui as cadeiras vazias. Vamos sentar aqui próximo da gente pra gente ter essa sensação de mais a proximidade. Não tem a necessidade de ficarem tão espalhados aqui com tanta cadeira aqui vazia. Pessoal, só um pequeno aviso. O pessoal aqui da liderança dos Calebs pede para informar o pessoal que for pegar o copo para usar, adote o seu copo. E quando não precisar mais, ao invés de descartar no chão, coloca no cantinho aqui na lixeira, tá? Para facilitar aqui a vida quando termina, porque quando termina a gente tem que fazer a catagem para deixar o espaço, o ambiente limpo aqui da comunidade, tá bom? É isso. Eu gostaria de fazer uma oração com vocês para a gente começar o estudo, pode ser? Antes da oração. Hoje eu trouxe a Bíblia que foi prometida e eu já estava observando ali João Paulo brincando com ele, que ele está ganhando tudo, e ganhou a Bíblia. Ele está ganhando todos os sorteios, todo dia, e ganhou a Bíblia. Mas a Bíblia foi porque ele respondeu a pergunta, então foi justo. Se tivesse sido qualquer outra pessoa, tinha ganho também. Então a Bíblia do Caleb veio, pode vir pegar, meu irmão, é sua. A Bíblia do Caleb veio, hoje ele vai levar para casa a Bíblia do Caleb. Já sabe, irmão Everaldo e mais algumas outras pessoas que já ganharam a Bíblia não ganham mais. Tá? Não ganham mais, a Bíblia não. Ontem nós tivemos uma visitante aqui, ela não veio hoje. Tivemos uma visitante que eu fiz uma pergunta e ela respondeu, veio pela primeira vez, respondeu e levou a Bíblia. Uma Bíblia também personalizada. Só que a Bíblia que ela levou, acho que era uma Bíblia missionária, não era do Caleb não. Vamos então agora orar? Vamos pedir a permissão de Deus para estudarmos a palavra dele? Fechem os olhos, assim do jeito que estão. Maravilhoso Deus, eterno Pai, graças te damos por mais uma vez estarmos aqui na tua presença. Estamos aqui reunidos nesta comunidade com o único objetivo de estudar a tua palavra.
te pedimos que a Tua palavra possa alcançar o mais profundo dos nossos corações, para que nós possamos entender o Teu querer em nossas vidas, para que nós possamos entender o que o Senhor quer falar para cada um de nós. Que pedimos, ó Deus, a Tua sabedoria em nome de Jesus. Amém. Eu acredito, não perguntei como vocês estavam, mas eu acredito que estejam bem. Hoje foi um dia corrido. Hoje já fui na Bahia, já voltei, já fui em Pedrinha. Hoje já foi uma correria só. Mas enfim, pessoal. Como eu tenho dito, nós estamos caminhando para o fim. Já estamos aqui algumas noites. Quem veio pela primeira vez, eu estou percebendo que o nosso irmão ali veio pela primeira vez. Foi sua esposa que ganhou ontem a Bíblia. Ela não veio hoje. Bem-vindo mais uma vez. O senhor também que veio, seja bem-vindo. Não me recordo, eu acredito que o restante está acompanhando a gente todas as noites, né? Pessoal, nós estamos caminhando para o fim. Eu espero que não esteja ficando dúvidas sobre o assunto. Se tiver alguma dúvida, tiver vergonha de perguntar aqui, pode perguntar aos Calebs quando passarem na sua casa alguma dúvida, tá bom? Ou então após a programação terminar, pode perguntar. De uns 3 dias para cá, eu estou falando a vocês que o nosso assunto está se apertando, está sendo divisores de águas. Por quê? Estou dizendo a vocês, e mais uma vez eu vou começar a programação dessa noite, dizendo que é difícil você abandonar velhos costumes e velhas práticas e velhos ensinos. Então, às vezes, você foi ensinado e doutrinado daquela forma toda a sua vida, e quando você alcança uma nova mensagem, fica difícil de você abandonar, porque você foi ensinado e instruído assim. Tá? Nós estudamos sobre a salvação pela graça, estudamos sobre a morte, estudamos sobre o novo céu. Ontem nós estudamos sobre quem me ajuda a lembrar? Sobre a igreja verdadeira. Ontem nós estudamos sobre características da igreja verdadeira. Uma das características da igreja verdadeira é o quê? Guarda os mandamentos de Deus, porque infelizmente muitas religiões ensinam que os mandamentos de Deus é coisa do passado por conta daquele ensino que a irmã respondeu. Os mandamentos são amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Só que as pessoas não entendem que o que Deus fez ali foi um resumo. Do primeiro ao quarto é amar a Deus. Do quarto para frente é amar o próximo. Nós já lemos, já estudamos esse detalhe. As pessoas também acham que o mandamento escraviza, mas o mandamento, a lei não serve para punir o homem de bem. A lei serve para proteger o homem e a mulher de bem. No momento que você é um delinquente que comete algum crime, a lei vem, é ruim para você. Porque você quer viver em uma vida constante, em práticas, que a lei não permite. Então a lei vem e te pune, te condena. A lei de Deus, ela serve para nos proteger. A Bíblia diz que a lei de Deus é santa, justa e boa. Uma vez cometendo o pecado que todos nós cometemos, quando queremos aceitar o perdão de Deus, Senhor, me perdoe porque eu pequei e estou aqui necessitando do teu perdão. Aí vem Deus com sua infinita misericórdia e sua graça e nos perdoa. Então a lei que iria nos condenar, não condena mais porque a graça de Deus é suficiente e a punição para o nosso erro, Jesus já pagou. Então uma vez tendo a lei, nós temos um caminho a andar. Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é luz. Então a palavra de Deus chega e nos dá a lei de Deus para que a gente entenda e encontre o caminho por onde devemos andar, porque se a lei não existisse, nós não saberíamos o que era pecado. Então não tem como separar a lei e a graça. Os dois precisam do outro. Porque se a graça existisse, somente a graça, e a lei não existisse, como era que nós seríamos salvos de quê? Porque a graça nos salva do pé. E o que é pecado? Transgressão da lei. E que lei é essa? Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos foi o tempo de Moisés. Nós encontramos os mandamentos lá em Gênesis. Já Caim, sabendo que tinha pecado porque tinha matado o seu irmão. Então ele já era conhecedor da lei de Deus e a lei de Deus já existia. Quando chegamos no Novo Testamento, lá em Apocalipse diz que irou-se o dragão e foi pelejar contra a mulher, contra o restante da sua descendência. E quem eram eles? Os que guardavam os mandamentos de Deus. A Bíblia diz que é um povo santo e separado também, lá em Apocalipse 14. Quem é esse povo? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em quem? Em Jesus.
Aí quando nós chegamos aqui em João, eu separei aqui só uma passagem, eu acho que foram 2 passagens, só para a gente começar a noite, fazendo esse esboço inicial para a gente se aprofundar. João capítulo 14, versículo 21 diz: aquele que tem os meus mandamentos e guarda, esse é o que me ama. Aquela prova de amor que você pede para o seu parceiro, para a sua parceira, para o seu filho, de repente, será que eu, depois de que eu faço tanto por ele, será que ele me ama? Sabe aquela prova de amor que a gente tanto espera de alguém que nós amamos? Jesus chega para nós e diz aqui, ó, olha, aquele que tem os meus mandamentos e guarda, esse é o que me ama. Então, se você ama a Deus, você tem que guardar os seus. Então, como essa ideia de que os mandamentos foi abolido fica? Os mandamentos de Deus é a prova de que nós o amamos. E quer ver que isso aqui não é uma passagem aleatória, separada? Tem outra passagem igualzinha a essa, só que em outro livro, ó. Lá em 1 João, capítulo 2, versículo 4. Veja, essa daqui ainda é mais forte. 1 João 2,4 diz: aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Então não adianta você estar ouvindo as pessoas pregarem sobre Deus, falar que é de Jesus, falar que é o mensageiro de Jesus, dizendo, eu conheço esse Deus, o que Deus está pedindo é isso, isso e isso. E quando a pessoa pega um microfone assim como esse em qualquer local, ou quando vai fazer uma visita na casa de algum de nós, chega lá ensinando de que os mandamentos não precisam mais ser guardados. Aí a Bíblia diz, esse é mentiroso e nele não está a verdade. 1 João está lá falando isso, então é a palavra de Deus. Então, ontem estudamos as características da igreja verdadeira, e as características da igreja, uma das características da igreja verdadeira, guarda os mandamentos de Deus, tem a fé em Jesus, tem o dom profético, tem o dom profético. Estudamos dentro do dom profético que existe o profeta verdadeiro e o profeta falso. E como é que identificamos o profeta verdadeiro e o profeta falso? A Bíblia diz, pelos seus frutos os conhecerei. Não adianta você dizer que conhece a Deus e não guarda os mandamentos. Se você diz que conhece a Deus e não guarda os mandamentos, você está sendo um falso profeta. Comece a entender a ligação das passagens. Hoje nós vamos estudar um tema bastante especial. Bastante especial. Veja uma coisa. Nós já estudamos e temos total convicção de que nós somos salvos unicamente pela graça de Deus. Somos salvos pela graça de Deus. Porque todos nós pecamos a todo instante. A todo instante. Uma vez salvos pela graça de Deus, nós poderíamos então se encostar no nosso sofá, ligar a televisão e esperar o tempo passar. Viajar e aproveitar. Porque para onde formos e o que fizermos, a graça de Deus já está nos salvando, a graça de Deus já nos salvou. Então daí para frente é só administrar o placar. É só se acomodar, administrar o placar, porque daí para frente a sua salvação está garantida. Mas nós estudamos também que para tudo na vida espiritual, há uma necessidade de uma renúncia. Velhos hábitos, velhas práticas. Não é porque eu tenho esse costume que eu devo procurar uma determinada igreja que me libera, eu por exemplo, ser usuário de drogas. Porque você vai encontrar. Infelizmente. Porque existem mais de 40 mil religiões no mundo dizendo que tudo isso é normal porque Deus te aceita do jeito que você é. Se essa narrativa é verdadeira, porque era que João Batista pregava, arrependei-vos e convertei-vos, né? Por quê? Se arrepender de quê? Se Deus te aceita do jeito que você é. Por que se arrepender? Então, na pregação do Evangelho na Bíblia, nós encontramos a certeza de que Deus realmente nos aceita do jeito que somos, porque nós somos pecadores. Mas não nos aceita insistindo em estar no pecado, porque dessa forma a graça não te alcança. Porque uma vez você reconhecendo que é pecador, é como aquela mulher que foi dar uma oferta na igreja e chegou lá caladinho, humildezinha, colocou uma ofertazinha ali, enquanto os outros chegou lá, derramou um bocado de oferta. Para que as pessoas todas pudessem ver de que aquela pessoa era especial.
e aquela pessoa toda humilde. Ou então como aquela outra pessoa que estava lá, o publicano e o fariseu. O fariseu chega para todo mundo no meio da igreja e diz: Senhor, muito obrigado porque eu sou assim, eu sou desse jeito, eu faço isso, eu devolvo o dízimo, eu faço aquilo. E de repente o publicano, que era o rejeitado, chega lá na calada e baixa a cabeça e diz: Senhor, miserável homem que sou, não tenho méritos algum para vir conversar com o Senhor, mas estou aqui para te pedir o teu perdão. Então perceba que a graça de Deus só alcança aquele que busca. Porque a graça de Deus veio para todo mundo. Mas esse presente, todos os dias nós pegamos e jogamos na lata do lixo. Então é por isso que nós temos que recorrer a Deus que nos deu o presente para que Ele nos devolva de novo. E todos os dias, a todo instante, Ele não cansa de nos devolver. Ele não cansa de nos devolver. Somos nós que cansamos de correr atrás da fonte da graça. Esse é o problema. Então quando nós chegamos na Bíblia, a Bíblia pede provas, Jesus pede provas de amor. E a primeira prova de amor que nós identificamos claramente na Bíblia é guardar os meus mandamentos, porque a lei de Deus é santa, justa e boa. Essa é a primeira prova de amor que ele pede. Mas ele diz que para a gente se salvar existe uma condição. Primeiro nós temos que dar um passo para uma direção. Se lembre que eu disse a vocês que nem sempre você dar esse primeiro passo é fácil. É fácil. E nem sempre quando você dá o primeiro passo certo, significa dizer que você não vai ter mais problemas. A diferença é que quando você dar o passo certo, você dali para frente você vai ter um companheiro que não te abandona. Eu já falei isso para você. Mas não significa dizer que os problemas não vêm. Mas como você deu o passo certo, esse Deus que você escolheu aceitar, Ele já provou que nunca vai te abandonar. Ele já provou. Porque na pior das hipóteses, enquanto o mundo estava perdido, na pior da situação do ser humano, o plano da salvação surge e Jesus vem e morre por cada um de nós. E hoje nós temos direito a essa salvação. Nós temos direito a essa salvação. E eu já relembrei a vocês que essa história de que hoje nós somos salvos pela graça é verdade, mas tem parte de mentira. Por quê? Porque as pessoas ensinam que somente hoje nós somos salvos pela graça. Antes também nós éramos salvos pela graça, no início da criação. Aquelas pessoas que acreditavam em Jesus, eram salvos pelo quê? Pelos seus méritos? Eram salvos pelas suas boas obras? Em momento algum na Bíblia você encontra alguém sendo salvo por suas boas obras. Porque se alguém fosse salvo porque não pecou, em vão seria o sacrifício de Jesus. Jesus só morreu porque todos nós pecaríamos e nenhum mortal conseguiria viver sem pecar. Porque se um de nós conseguisse, todo mundo poderia conseguir. Então não precisaria Jesus vir morrer. Então nós chegamos no início da criação, logo após o pecado ali. Dali para frente começa o ritual de sacrifícios de cordeiros. Aqueles sacrifícios de cordeiros apontavam para um verdadeiro cordeiro que viria e morreria na cruz. Então a graça daquele cordeiro que iria morrer na cruz um dia já salvava as pessoas que acreditavam no sacrifício desse cordeiro. Quando esse cordeiro veio e foi sacrificado, na frente, nós tivemos a confirmação, mais uma vez, de que somos salvos pela graça desse cordeiro. Que esse cordeiro morreu e ressuscitou. E porque ele morreu e ressuscitou, ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Mas além dessa demonstração de amor, Jesus também pede outra. Com critério para a salvação. Com critério para a salvação. E é sobre isso que nós vamos estudar. Estão com suas Bíblias prontas? Hoje nós teremos aqui? Tem? Não? Então vamos olhar. Já que nós não temos aqui, vamos lá. Hoje nós vamos estudar o estudo de número 15. Não é isso? Não foi isso que vocês receberam? Número 15. Se alguém recebeu algum estudo aí que não foi o número 15, é falar ali porque foi pego errado. Tá? Número 15. Como as pessoas eram salvas no Antigo Testamento? Olha a resposta para aquela dúvida se de repente alguém tem. Porque a maioria das pessoas das religiões chegam para as pessoas e ensinam: hoje nós somos salvos pela graça porque os mandamentos é coisa do passado e não são válidos mais. Como quem as pessoas antigamente eram salvos pelos mandamentos. Os mandamentos nunca salvou ninguém, os mandamentos só mostrou o que era o pecado. Mas sempre quem nos salvou foi Jesus.
Aí quando nós chegamos aí na primeira pergunta, que está lá em Salmos capítulo 6, versículo 4, nós temos resposta para qual era a forma de salvação no Velho Testamento. Salmos capítulo 6, versículo 4. Abram aí. Salmos capítulo 6, versículo 4. Só uma curiosidade, Salmos é o maior livro da Bíblia. Salmos capítulo 6, versículo 4 diz: encontraram? 6, versículo 4. Volta-te, Senhor, e livra minha alma. Salva-me por tua graça. Quem foi que escreveu esse salmo aí? No cabeçalho aí em cima está dizendo quem foi o escritor desses salmos. Quem foi? Davi. O profeta Davi foi do Novo Testamento ou do Velho Testamento? O rei Davi. Foi do Velho ou do Novo Testamento? Do Velho Testamento. O grande e famoso rei Davi do Velho Testamento está dizendo que a salvação aqui é através de quê? Da graça. Aí vamos então para o Novo Testamento, só para a gente identificar de que a salvação nunca mudou, a forma de salvação nunca mudou. A forma de salvação sempre foi a mesma. Pronto. Aí nós vamos lá para a segunda pergunta, que é Atos 15, 11. Abram em Atos 15, 11 e vocês vão identificar, e nós vamos identificar, de que a forma de salvação nunca foi modificada. Ela só foi confirmada. Atos 15, versículo 11. Atos é Novo ou Velho Testamento? Novo Testamento. Então nós já encontramos a forma de salvação no Velho Testamento. Agora vamos para o Novo Testamento e vamos confirmar qual a forma de salvação. Diz: mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles que o foram. Então qual é a forma de salvação do Novo Testamento? Pela graça. Velho Testamento? Pela graça. Então essa ideia de que antigamente as pessoas eram salvas pelos mandamentos de Deus, veio da onde? Veio da onde? Porque a Bíblia diz que em todo instante que nós sempre fomos salvos pela graça de Deus. A lei de Deus sempre serviu para nos proteger e nos orientar. A lei serve para condenar, serve para mostrar o erro, e uma vez que você comete o erro, a lei serve para te condenar. Porque Deus é amor, mas também é justiça. Então a justiça divina vem para aqueles que cometem o pecado e não se arrependem. Aí, para aqueles que se arrependem, sofrem consequências das suas más escolhas, mas com uma diferença dos outros, porque agora tem a proteção da graça de Deus, que a graça de Deus nos basta. A graça de Deus é o suficiente. Aí nós chegamos aí agora na terceira pergunta, em um passo importante. Hoje nós vamos estudar, essa passagem até aqui foi só para a gente aprimorar o conhecimento que nós já estamos estudando, para não se esquecermos. E agora para frente nós vamos estudar uma outra forma, uma outra demonstração de amor que Deus pede para cada um de nós. Deus pede uma demonstração de amor para cada um de nós, além de guardar os seus mandamentos. E perceba que uma coisa, a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertar. Por que a verdade nos liberta? Porque a Bíblia diz: conhecereis. Porque na maioria das vezes nós estamos sendo guiados por uma verdade que não é a verdade de Deus. É uma verdade do mundo. É algo que o mundo ensina. Mas se lembre que o mundo sempre anda na contramão de Deus. O mundo anda sempre na contramão de Deus. É Deus dizendo assim, guarde os meus mandamentos. Aí vem o mundo e diz, os mandamentos é do tempo de Moisés. Aí a Bíblia diz, os mandamentos, quem transgride um mandamento
transgride todos os 10. Aí as pessoas dizem, não, é história, você pode guardar somente alguns mandamentos aqui e está tudo certo, porque agora nós vivemos no mandamento de amar a Deus e amar ao próximo. Então o mundo sempre vive orientando e ensinando algo que não está na palavra de Deus. Então nossa missão, como Caleb, é trazer para vocês aqui o estudo mais profundo dessa palavra, para que vocês enfim cheguem às suas conclusões. E a primeira demonstração de amor que nós estudamos todos esses dias é guardar os mandamentos de Deus. Agora, a segunda, tão importante como essa, é você chegar à conclusão desse estudo de hoje, sobre o batismo. Preste bem atenção o que é que a Bíblia fala sobre o batismo. Vamos lá? Como Jesus foi batizado? Primeira pergunta, João 3,16. João 3,16. Deixe primeiro eu fazer aqui uma observação. Foi que teve com o garotão? Algum problema? Dor no peito? Quer dar um pouco de água a ele? Já pegaram? Bota a cadeira dela aqui próxima dele. Ele ficar aqui do lado dela. Não? Mateus 3,16. Mateus 3,16. Como Jesus foi batizado? E aí? Quer deixar ele respirar um pouquinho para ver? Qualquer coisa, se não melhorar, tem que levar no hospital, né? Se ele não melhorar, é pegar ele aí e levar em um hospital. Pessoal, vamos aqui ao estudo, ó. Deixa o garotão aí tentar relaxar. Se ele não melhorar aí, é procurar uma ajuda aí para ele. Vamos lá. A pergunta é, como Jesus foi batizado? Por que também essa pergunta, como Jesus foi batizado? Porque existem 3 formas de batismos. Preste bem atenção. Aqui, ó, todos. Existem 3 formas de batismo. Existe batismo por imersão. E o batismo por imersão é aquele que você é afogado nas águas. Que é como se você morresse e logo após ressuscitasse. É como se você fosse sepultado nas águas e depois você ressuscitasse. Esse é o batismo por imersão. O segundo, o batismo é por aspersão. Esse batismo é aquele que pega alguma coisa e joga um pouco de água e barrufa a água na cabeça da pessoa. Esse é o batismo que é chamado por aspersão. E o terceiro batismo é por efusão. Esse batismo por efusão, você entra na água e a pessoa pega a água e joga sobre você. Mas você não mergulha na água, ok? Então existem essas formas de batismo que muitas religiões praticam como uma forma normal. Mas qual é a forma de batismo biblicamente? A forma de batismo que a Bíblia ensina. Aí nós vamos lá para Mateus 3,16 diz: batizado Jesus saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. Diz que Jesus saiu das águas. No momento que diz que Jesus saiu das águas, não só pelos filmes, né? Porque pelos filmes, eu digo de filme porque eu gosto de filme, tá? E nos filmes, em todos os filmes de Jesus, uma das partes principais é quando João Batista vai lá para batizar Jesus, né? Em todos os filmes. E aí João Batista vai lá, mergulha Jesus sobre as águas, e aí logo depois vem uma pomba e pousa sobre Jesus e aquela voz do seu Pai vinda do céu. Né? Então o batismo bíblico pronunciado, não só nessas passagens como em outras passagens, aqui é somente uma, a gente não pode estar estudando tudo para ganhar tempo, somente nessa passagem nos dá a característica de que Jesus foi batizado por imersão, porque foi necessário Jesus sair das águas. Então nós identificamos biblicamente que Jesus foi batizado por imersão. Não só porque os filmes dizem, mas porque na Bíblia também tem essa passagem e outras também. Tá bom? Agora vamos se aprofundar um pouco mais sobre o batismo. O que representa o batismo e como ele é descrito na Bíblia? Romanos 6,3. O que é que representa o batismo? Por que é que as pessoas são batizadas? Porque a Bíblia orienta que as pessoas devem ser batizadas. Se lembra uma passagem que eu li ontem? A Bíblia diz, ó: ide por todo mundo e fazei
discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então qual foi a ordem de Jesus? Ide fazei discípulos. Logo depois que a pessoa vai e ensina a palavra de Deus e faz discípulos, a Bíblia orienta a fazer o quê? Batizar. Então a Bíblia chega e diz, ide, ensine. Uma vez que você ensina, agora você vai e batize a pessoa. É claro que se a pessoa aceitar ser batizada, se entregar a Jesus, tá? Então nós encontramos aqui o que representa o batismo e como ele é descrito na Bíblia. Romanos 6,3 diz, acompanhe na sua Bíblia, tá? É só para saber se o que está aqui está correto. Ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Olha, para participarmos da morte com Cristo, do real sacrifício de Jesus, a Bíblia diz que nós temos que ser batizados, porque uma vez batizado é como se fosse o simbolismo. Foi sepultado e ressuscitou, e ressurgiu. Então por isso que a forma do batismo é por imersão. Você mergulha nas águas, foi sepultado. O que é que significa dali? Dali para frente foi tudo zerado. Foi tudo zerado. A Bíblia diz que do teu passado eu não me lembro mais. É assim que diz. É como se você renascesse uma nova criatura, uma nova pessoa. Se lembra Jesus antes da sua morte? Jesus antes da sua morte tinha contato com todo mundo, né? Abraçava todo mundo, estava no meio de todo mundo. Jesus era do povão. Jesus era do povão. Logo que Jesus morreu, quando ele ressuscitou, ele já ressuscitou de uma forma diferente. Ele já ressuscitou de uma forma diferente. A Bíblia diz que as primeiras pessoas que viram Jesus, as mulheres quando viram Jesus, foram abraçar Jesus. Aí Jesus disse, epa, você ainda não pode me abraçar. Primeiro eu vou ter que subir ao Pai, saber se meu sacrifício foi aceito. Uma vez meu sacrifício sendo aceito, eu vou voltar e ficar mais uns dias com vocês. E dali para frente, Jesus continuou instruindo os discípulos, mas agora de uma forma que o seu poder era mais evidente para os seus discípulos. Mais evidente ainda, né? Ainda. Porque agora Jesus estava com seu poder e sua glória. Diz que em um determinado momento, uns discípulos numa cidade iam para o caminho de, se não me engano, o caminho de Emaús. E 2 discípulos conversando sobre o sacrifício de Jesus, sobre a morte de Jesus. E diz que de uma hora para outra apareceu um estranho, e eles não reconheceram que era aquele estranho. E diz que foram e entraram numa casa, já era de noite, e quando entraram na casa, diz que aquele estranho ia passando direto, ele dizendo, não vá, constrangeram aquele estranho, dizendo, é perigoso, não vá, entre e venham cear com a gente, conosco. E diz que Jesus sentou na mesa sem eles saberem. Quando Jesus abriu os braços e fez a oração, aqueles discípulos de Jesus reconheceram quem era que estava na frente dele. Era o seu Deus ressurreto, todo-poderoso em glória agora que estava na frente dele. E no momento que eles viram Jesus, Jesus fez a oração e desapareceu. Desapareceu. Enquanto isso está Tomé. Eu duvido que Jesus ressuscitou. Eu só acredito quando eu topar nas suas mãos. Tomé era assim. E aí diz que de uma hora para outra, eles estavam trancados dentro de uma sala. De uma hora para outra, Jesus aparece naquele lugar. De uma hora para outra, Jesus não abriu porta, não há relato de que Jesus abriu nenhuma porta para entrar. Jesus simplesmente apareceu. Jesus simplesmente apareceu. Então, e logo depois, mais uns dias na frente, que Jesus não passou muito tempo assim, logo depois eles puderam ver Jesus subindo com o seu poder, e foi subindo e sumiu, e deixou eles. Logo depois aparecem os anjos e dizem, não fiquem tristes, não se preocupem, porque esse Deus que vocês viram subir, da mesma forma vão ver descer. Essa foi a promessa de Deus. Tá? A pergunta é Romanos 6,3. O que representa o batismo e como ele é descrito na Bíblia? Ou porventura ignorais que todos nós somos batizados em Cristo, Jesus somos batizados na sua morte. Aí o versículo 5. Deixa o 4. Fomos, pois, sepultados com eles na morte pelo batismo. Como é que nós somos sepultados com Jesus? Pelo batismo. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de... Como é que nós andamos em novidade de vida? Assim que fomos sepultados, assim como Jesus foi sepultado e ressuscitou, Jesus ressuscitou em glória. No momento que nós somos sepultados e ressuscitamos, através do batismo, nós ressuscitamos uma nova pessoa. Nós surgimos como uma nova pessoa, porque tudo que era velho ficou para trás. E Jesus passou um pente fino nas nossas vidas
passou um pano e dali para frente somos novas criaturas. É assim que a Bíblia diz. Versículo 5. Porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Aí nós vamos lá para o versículo 10 e o 11. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. No momento que você se batiza, você morre para o pecado. No momento que você se levanta, agora você se levanta para viver para Deus. Viver para Deus. Aí o próximo versículo. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. O que representa o batismo e como ele é descrito na Bíblia? O batismo representa uma nova vida. O batismo representa uma nova vida. Representa um recomeço. Um recomeço. Respondam aí, vamos para a quinta. O que acontece quando alguém é batizado em Cristo? Está lá em Gálatas 3:26. O que é que acontece quando alguém é batizado em Cristo? Olha, sabe por que essa pergunta? Sabe por que essa pergunta? Eu não sei quantos aqui foram batizados. Também essa não é a ideia, vou perguntar. Mas a ideia é o seguinte. Se de repente eu estou falando para alguém que foi batizado, quando você foi batizado... Se de repente eu estou falando para alguém que foi batizado, aí minha pergunta é, quando você foi batizado na sua determinada religião, você foi instruído da forma correta, por que deveria se batizar? Como por exemplo, você foi instruído a guardar os mandamentos de Deus? Você foi instruído a se batizar da forma correta, da forma verdadeira? Ou melhor, quando você se batizou, você se lembra? Você se lembra? Porque tem até o batismo de crianças, e as crianças não sabem de nada. E o batismo é você revelando em público que você está pedindo perdão a Deus pelos seus pecados, que você está querendo renascer uma nova pessoa, como uma nova pessoa. Então, como você não tem noção do que é pecado e é batizado? Então, uma das coisas que nós encontramos na Bíblia para se batizar é termos noção do que estamos fazendo. Nós precisamos decidir, fazer a nossa escolha daquilo que estamos fazendo. Então, de repente, você foi batizado e não foi instruída. Não foi instruída que se guardar os mandamentos de Deus. Não foi instruída que um cristão tem que ser luz, tem que ser diferente. Um cristão é para ser identificado de uma forma diferente. As pessoas olham para uma pessoa cristã de verdade e dizem, você é cristão. Identifica. Por quê? Sua forma de se vestir, sua forma de falar, sua forma de agir, sua forma de se comportar, de chegar no lugar, de sair. Então, assim, um cristão é para ser representante de Cristo. É para ser representante de Cristo. Então, por isso que a pergunta é... o que acontece quando alguém é batizado em Cristo? Aí está lá. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Por que batizado em Cristo? Porque você precisa saber que você está sendo batizado em Cristo. Porque se você não tem conhecimento do que você está fazendo naquela demonstração em público ali, você não está sendo batizado em Cristo. Simplesmente você está sendo molhado nas águas. Mas batizado em Cristo não. Porque você não tem conhecimento algum. Você não sabe nem o que você está fazendo. Você nem se lembra quando isso aconteceu na sua vida. Aí a Bíblia diz, ainda tem um outro, 27. Porque todos quanto foste batizados em Cristo, de Cristo vos revestiste. Volte para o versículo anterior. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Esse é o versículo anterior, né? Versículo 26. A pergunta é, o que acontece quando alguém é batizado em Cristo? É considerado filho de Deus. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. E aí diz o versículo 27, porque todos quanto foste batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Conseguiram pegar aí? Vamos à próxima. Porque é essencial que a pessoa seja batizada. João 3,5. Preste bem atenção nessa resposta e nessa passagem. Porque é essencial que você seja batizada. E sendo batizada da forma correta, da forma verdadeira. Tá? Estamos lá na passagem de João 3,5. Abram aí. E depois nós vamos ler também uma por fora. Marcos 16. João 3,5. Diz assim, ó. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito
não podem entrar no reino de Deus. Ih, que pesado, hein? Ó, eu sou salvo pela graça. Então, se eu sou salvo pela graça, eu posso levar minha vida do jeito que eu quiser. Eu posso guardar os mandamentos que eu quiser, porque a graça de Deus é suficiente, né? E a Bíblia diz que nós não conheceríamos o pecado se a lei não mostrasse. Se a lei mostra o pecado, nós conhecemos o pecado. Se não tem ninguém para dizer, isso é pecado, como é que nós vamos saber que é pecado? Né? Aí a Bíblia diz, respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de... Qual é um dos critérios para entrar no reino de Deus? Hã? De acordo com a Bíblia, é ser batizado. E todos vocês já levantaram a mão aqui outro dia, dizendo que queriam ter esse encontro com Jesus. Todos vocês levantaram a mão, dizendo que aceitavam a Jesus como seu Criador. E no momento que você aceita Jesus como seu Salvador, como seu Criador, a Bíblia diz, se me ama, guarda os meus. Aí a Bíblia agora chega e diz, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de... Então, além de guardar os mandamentos de Deus, precisa passar pelo batismo. Quem está dizendo é a Bíblia, é vocês mesmos que estão lendo, não sou eu. Estou induzindo vocês a pensar de outra forma. Vocês mesmos estão lendo na Bíblia. Estão acompanhando a Bíblia de vocês. Agora tem outra passagem, que eu acho que ainda é até um pouco mais forte, que não foi colocado no estudo aí, mas eu acrescentei. Abra em Marcos 16:16. Marcos 16:16. Marcos 16:16. Abriram? Marcos 16:16. Preste atenção nessa passagem. Diz, ó, quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será... É confirmação do outro versículo? Da outra passagem? Então, qual é um dos critérios que a Bíblia revela para a gente se salvar? O batismo. A gente precisa guardar os mandamentos de Deus, procurar guardar, porque quando nós não conseguimos guardar, graças a Deus vem e nos alcança, e aí a gente chega para Deus e diz, Senhor, transgredi, mas eu quero guardar, e tenta. E nessa busca constante em acertar, para Deus é válido, porque a nossa perfeição nós nunca vamos conseguir chegar. Então a perfeição que chega até Deus é a de Jesus, porque Jesus é a ponte entre o céu e a terra. Então Jesus sendo a ponte entre o céu e a terra, a perfeição que o nosso Deus perfeito quer de nós, Jesus oferece. E em Jesus, se encostando em Jesus, nós temos mérito perante o Pai. Perante o Pai. Então um dos critérios é guardar os mandamentos de Deus, ter a fé em Jesus, e outro também agora é se batizar. É se batizar. Aí a resposta é, porque é essencial que a pessoa seja batizada? Por quê? Por que vocês responderam? Eu quero saber a resposta de vocês agora. Diga aí a resposta para mim. Para não ser condenado, pode ser. Para se salvar. Para se salvar é mais resumido, né? Para se salvar. Então vamos à próxima. Que instruções o apóstolo Pedro deu aos crentes? Lá em Atos 10, 47 e 48. Qual foi a instrução que o apóstolo Pedro deu aos crentes? 10, 47 e 48. Que instruções o apóstolo Pedro deu aos crentes? Atos 10, 47 e 48 diz: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados? Estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo. Quem foi que recebeu o Espírito Santo? Quem foi? Não. Porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados? Estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo. Se lembram quando Jesus foi batizado, o que foi logo depois que aconteceu com Jesus? Uma pomba desceu do... Quem era aquela pomba? O que é que a Bíblia está dizendo aqui?
Porventura, quando alguém recusar a água para que não sejam batizados estes, assim como nós, receberam o Espírito Santo. Então, para receber o Espírito Santo, precisamos nos batizar. Aí vem o versículo posterior. E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. É por isso que quando você vê o batismo, o pastor, vocês vão assistir batismo aqui sábado. Vocês vão assistir batismo aqui sábado. Se Deus permitir, nós finalizaremos com uma festa belíssima aqui. E eu vos batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Bíblia vem. E ordenou que fosse batizado em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Vamos à pergunta. Que instruções o apóstolo deu aos crentes? Versículo anterior. Volta aí para o versículo anterior. Versículo anterior. Porventura pode alguém recusar para que não sejam batizados? Qual foi as instruções que o apóstolo Pedro deu aos crentes? Que fossem batizados. Que fossem batizados. Vamos para a última passagem. Respondeu? Para que fossem batizados. Quando devo tomar a decisão de me entregar a Deus por meio do batismo? Olha, essa pergunta nós vamos dar a resposta, mas eu quero que vocês reflitam muito bem no que vocês mesmos vão responder. Reflitam muito bem no que vocês vão responder. A pergunta é, quando devo tomar a decisão de me entregar a Deus por meio do batismo? Veja o que a Bíblia diz. A Bíblia dá essa resposta para você. Você poderia simplesmente dar uma resposta pessoal, individual, aí agora. E escrever agora, sem passagem da Bíblia. Mas a Bíblia te ajuda a responder. Ela diz, 2 Coríntios 6:2. Porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da tua salvação. Qual é o dia? Agora. Eis que eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da tua salvação. Ou seja, a todo momento Deus estava te ouvindo, a todo momento Deus estava te socorrendo. A Bíblia está dizendo. E no momento oportuno você deve dizer o sim a Jesus. E qual é esse momento oportuno para você dizer sim a Jesus? Agora, hoje. Porque você sabe me informar, quem pode me garantir com todas as letras aqui, que amanhã vão conseguir retornar para essa programação? Olha, se lembra que nós já estudamos, se lembra que nós já passamos pelo estudo da salvação pela graça, e se lembrem que nós estudamos de que infelizmente, nós não somos conhecedores do nosso futuro. E hoje é o momento de chegarmos a essa conclusão, porque a graça de Deus está nos alcançando nesse momento. Porque a graça de Deus, em algum momento, ela vai se fechar. Se lembra que nós estudamos sobre isso? A porta da graça vai se fechar. Jesus diz, eu sou a porta, aquele que entrar será comigo. Nós lemos outras passagens sobre essa. Então Jesus na Bíblia se identifica como a porta. E nós encontramos na Bíblia também que Jesus é a graça. Porque a graça não se separa de Jesus. Jesus é a própria graça. Se não fosse Jesus, nós saberíamos. Nós não teríamos a salvação. Aí a Bíblia diz, presta atenção aqui. A Bíblia diz, eu sou a porta e também sou a graça. Então, no momento que vocês passarem por mim, vocês serão uma nova pessoa. O momento de aceitar a Jesus é hoje, porque amanhã essa graça pode ser tarde demais. Porque a graça, nós estudamos que a porta da graça, que essa é o que chamamos da graça, que somos salvos pela graça, vai terminar. No momento que Jesus se levantar do santuário celestial, que o que foi feito aqui no antigo Israel foi uma cópia do santuário celestial que está no céu, nós já estudamos sobre isso. Uma vez Jesus se levantando, vai dizer, está feito. Continue o justo sendo injusto. Continue o ímpio sendo ímpio. Continue o justo na prática da justiça. Se lembra dessa passagem? Quando Jesus se levantar e já está feito, a porta da graça está fechada. Quem está dentro da porta não sai mais. Quem está fora não entra mais.
Mas essa porta da graça pode se fechar para mim e para você no momento que, infelizmente, a gente encontrar a morte. Que essa morte para Jesus, ela é somente um sono. Vocês estão afiados. Essa morte para Jesus é somente um sono. Então a porta da graça pode se fechar para mim e para você hoje. Nós não sabemos se amanhã vamos ter a oportunidade de voltarmos aqui nesse programa. Ninguém tem a certeza se amanhã vai se levantar. Ninguém tem a certeza. Então a Bíblia diz: a oportunidade é hoje, é agora. Se alguém ouvir a minha voz, aceite. Porque o amanhã só a Deus pertence. Nós chegamos agora na passagem final. Está lá em Hebreus 3:7. Abra aí, Hebreus 3:7. Abram em Hebreus 3:7. Versículo 8. Hebreus 3:7, versículo 8. Veja o que a Bíblia diz. Quando devo tomar a decisão? Nós nessa passagem já lemos que é agora. Agora vamos ler Hebreus 3:7 e 8. Diz assim, ó, Hebreus 3:7 e 8. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração. Precisa a passagem mais clara do que isso? O que é que a Bíblia está dizendo aqui? Preste bem atenção. Hoje, se ouvires a minha voz, não endureçam o seu coração. Sabe por que a Bíblia diz? Porque a tendência de quando a pessoa encontra uma passagem dessa é endurecer o seu coração. A tendência da pessoa, presta atenção aqui, pessoal, ó. A tendência de quando a pessoa escuta essa mensagem é endurecer o seu coração pelas suas velhas práticas, pelos seus velhos ensinos. Ah, porque eu fui batizado. Ah, porque eu acredito assim. Ah, eu acho que eu não sou. Mas a Bíblia ensina a forma verdadeira de ser batizado. A Bíblia diz que um dos critérios para a pessoa se salvar é se batizar. E a Bíblia ainda diz a hora em que a pessoa deve se batizar. Hoje, se ouvires a minha voz, não endureça o seu coração. O apelo que eu quero fazer para vocês hoje é mais forte. Hoje é mais forte. Nós já estamos chegando numa reta final dos nossos estudos. E cada dia, um após outro, nós estamos tentando o máximo mostrar para vocês, esclarecer verdades bíblicas. Baixa só mais um pouquinho. Nós estamos tentando esclarecer para vocês verdades bíblicas. De repente, verdades essas que vocês nunca ouviram de ninguém. De ensino religioso algum. Hoje, eu quero fazer um apelo diferente para você. Geralmente, quando a pessoa está cantando aqui, todo mundo se levanta, vai ali, entrega a sua Bíblia. Hoje eu quero que você fique quietinho no seu lugar. Não entregue a Bíblia. Só quando depois que a gente orar, que vocês vão entregar a sua Bíblia e o seu lápis. No momento que a música começar a tocar, eu quero que você faça uma reflexão na sua vida. Pense direitinho na sua decisão. E antes da música terminar, eu gostaria que você, quando chegasse a sua decisão, se levantasse e se colocasse em pé, se sua decisão for para se batizar. Mesmo que não seja hoje, mas que seja, quem sabe, um dia próximo. A Bíblia diz: se ouvires hoje a minha voz, não endureça o seu coração. Não é necessário que você chegue e diga: vou me batizar agora, porque eu ainda não estou convicto, eu ainda preciso chegar a uma convicção. Ótimo. Se você precisa chegar a uma convicção, se você precisa ter mais esclarecimento, é só buscar esse esclarecimento. Mas o que Deus quer de você é que você se ponha à sua disposição. O que eu estou pedindo para vocês é que, se vocês têm a vontade de se batizar, de ter esse encontro com Deus verdadeiro, porque entendem hoje, nessa noite, de que o batismo é um dos critérios para chegar à salvação, quando a música começar a tocar, antes de ela terminar, você vai se colocar em pé e vai dizer: Senhor, eu quero me batizar. Por mais que não seja hoje, mas eu quero chegar a essa decisão na minha vida. Eu preciso organizar algumas coisas na minha vida. Eu preciso tomar algumas atitudes. Porque, infelizmente, eu não vou ter como abandonar minhas velhas práticas. E você, para se batizar, você precisa abandonar suas velhas práticas, seus velhos costumes. Se de repente você está fazendo algo que a Bíblia não quer, que a Bíblia não orienta, você precisa resolver para se batizar. Porque no momento que você se batizar, você vai estar dizendo para Deus: eu quero ser uma nova pessoa. Eu quero ser uma nova criatura. A minha velha vida vai ficar para trás. Da agora para frente eu vou lutar para ser uma nova pessoa. Nós teremos um louvor especial.
quando esse louvor começar a tocar, você faça essa reflexão na sua vida e você mesmo chegue à sua conclusão, à sua decisão final. E que Deus te conduza no seu pensamento e na sua decisão. Boa noite a todos de novo. A graça de Deus pode não te alcançar a partir dos próximos momentos. Porque no momento que a gente, infelizmente, encontrar a dificuldade que é incontestável, que vai chegar para todo mundo aqui, que é a morte, daí para frente a gente não vai poder mais mudar como diz o mundo, o destino das nossas vidas. Hoje ele está nas nossas mãos. Hoje ele está nas nossas mãos. Eu gostaria de convidar as pessoas que ficarem em pé, a ficarem aqui comigo para a gente fazer uma oração. E se de repente tem mais alguém que gostaria de ficar em pé, em chegar, em tomar a decisão do batismo, por mais que não seja hoje, por mais que seja um pouco mais na frente, eu gostaria de estender o convite para que ficasse em pé, ainda há tempo, tá? Fiquem aqui do meu lado, vamos fazer uma oração aqui juntos. E todo o restante que não ficou em pé, pode ficar em pé agora. E nós vamos fazer uma oração coletiva, em especial com essas pessoas aqui, tá bom? Fiquem aqui. Vem cá. Pessoal, olha, preste bem atenção uma coisa. Pessoal, aqui ó. Preste bem atenção uma coisa. O convite que vocês... Aqui ó. Aqui. O convite que vocês estão aceitando não é meu. Vocês aceitaram o convite que é da palavra de Deus. Quem fez esse convite foi o próprio Deus. Porque nós não conseguimos ouvir a voz de Deus como vocês estão ouvindo a minha. Vocês só ouvem a voz de Deus estudando a sua palavra. No momento que você estuda a sua palavra, Ele fala através da Bíblia com você. Com vocês. Então que Deus em especial venha abençoar a vida de vocês e que essa decisão possa ser verdadeira e constante. Que não seja algo instantâneo e momentâneo. Que essa decisão seja algo de fato na vida de vocês e que vocês carreguem essa decisão. Porque dificuldades sempre vão vir. Dificuldades sempre vão existir. Mas o importante é a sua luta individual com os seus pecados. A sua luta individual lutando contra o seu eu. E no momento que vocês se entregarem a Jesus, vocês terão agora de fato, um amigo oficialmente ao seu lado lutando as suas batalhas. A Bíblia diz, aquele que diz que me ama e não guarda os meus mandamentos é mentiroso. Um dos critérios para a salvação é passar pelo batismo. Nós estudamos isso hoje. Querido Deus, estamos aqui em especial para te entregar a vida dessas pessoas que se levantaram em tuas mãos. Estamos aqui em especial para entregar a vida dessas pessoas que vieram aqui na frente em tuas mãos. Com certeza cada uma dessas pessoas tem suas lutas. Cada uma dessas pessoas tem dificuldades. Cada uma dessas pessoas tem velhas práticas, velhos costumes que não é fácil nós abandonarmos. Mas estamos aqui, ó Deus, para entregar a vida dessas pessoas nas tuas mãos. E não só dessas pessoas, como também das pessoas que estão aqui nos ouvindo, que queriam, quem sabe, tomar essa decisão, se levantar, mas de repente por algum motivo, por ter vergonha, de repente por pensar em algo que ainda está te bloqueando, ela chegar a essa decisão final. Mas estamos aqui para entregar a vida dessas pessoas em tuas mãos e dizer que o Senhor possa operar um milagre na vida de cada uma deles. Que o Senhor possa transformar a vida dessas pessoas para que essas pessoas possam ser nessa comunidade luz. Para que essa comunidade possa ver nessas pessoas que de fato elas fazem parte do cristianismo. De fato elas representam a Cristo. Então por isso entregamos a vida dessas pessoas em tuas mãos. Amanhã nós teremos mais um encontro aqui uma outra vez. Não só com o Senhor, mas com todas essas pessoas. Então por isso te pedimos que o Senhor nos leve em paz e nos traga mais uma vez em paz, para mais uma vez darmos a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos e parabéns a vocês. Que Deus seja sempre o centro da vida de cada um de nós e de vocês em especial. Podem entregar agora o estudo de vocês, a Bíblia de vocês, e podem se dirigir ali que tem um lanche especialmente para cada um de vocês.
Prešeti a Banhasca. Eu não sei a quem são defesas por ouvir. Tua palavra por estar em mim. Eu deixo que pelo céu acender a missão receber. Nossa,